O ar, carregado de poeira e o calor opressivo do deserto, parecia sufocar a terra sob o sol implacável. O vento, um sussurro melancólico, percorria as dunas, testemunha silencioso das angústias que assombravam o coração de Abraão. Sua jornada, que havia começado sob a promessa de uma terra abundante, transformava-se em um labirinto de dúvidas e incertezas. A fé, seu alicerce, agora tremia sob o peso da provação. Não era uma fé abstrata, mas uma força palpável, uma chama que lutava para não se extinguir no calor escaldante da dúvida. Não era a fé de um mártir, mas a fé de um homem comum, confrontado com uma exigência extraordinária. Você, que se vê em meio às suas próprias provações, em meio à turbulência de seus dilemas, pode se identificar com a angústia de Abraão. A escolha que se impunha, a obediência a um chamado divino, colocava em xeque as mais profundas convicções. Essa jornada, marcada pela sombra do sacrifício, não se resume a um conto antigo, mas a um espelho que reflete as nossas próprias lutas internas, os nossos próprios questionamentos sobre o propósito da vida. A história de Abraão e Isaque não é apenas uma narrativa bíblica, é um eco das nossas próprias experiências, um testemunho da fragilidade da fé frente ao desconhecido. A imagem do deserto, estéril e implacável, representa a jornada que muitos de nós enfrentamos, onde as dúvidas se acumulam como grãos de areia sob o sol escaldante. Mas ao contrário de muitos dos nossos próprios desertos, este deserto de Abraão estava repleto de uma promessa de uma descendência numerosa, uma promessa que sustentava sua alma, mesmo em meio às tormentas. Em meio a essa jornada, a figura de Isaque, o filho amado, representa a nossa própria inocência, a nossa própria fragilidade, a nossa própria esperança. A obediência a ser exigida não era uma obediência fria, mas uma obediência que se debatia em conflito, uma obediência que confrontava o afeto inabalável de um pai. O peso da obediência, da renúncia e do sacrifício se tornava cada vez mais pesado. Não se tratava de um evento isolado, mas de um processo de transformação interior, uma luta entre o desejo paterno e o chamado divino. Será que a fé pode suportar o peso da obediência suprema? Será que a promessa divina é capaz de superar as inúmeras dúvidas? A resposta, como veremos, não reside em fórmulas prontas, mas em uma jornada de aprendizado, de renúncia e de fé inabalável. A jornada de Abraão não é apenas um conto sobre a fé, é uma lição sobre o amor, a renúncia e a resiliência da alma humana. É uma lição que transcende os limites do tempo e da cultura, um convite a refletir sobre a nossa própria jornada, sobre as nossas próprias crenças e sobre a importância de manter a fé em meio às provações. O fogo consumiria o altar, mas a fé de Abraão, essa chama inextinguível, permaneceria incandescente. A sombra da obediência pairava sobre Abraão, um fardo pesado que o confrontava com a própria essência da sua fé. Não era apenas uma obediência mecânica, mas uma provação que testava os limites da sua resiliência, da sua capacidade de confiar em um plano divino que transpunha a lógica humana. Imagine por um momento a angústia de um artista diante de uma tela em branco, a imensidão do desafio o assombrando. O artista, como Abraão, precisa confiar nas suas próprias habilidades, na sua capacidade de criar algo belo, mesmo quando a visão do resultado final permanece obscura. Esse processo de confiança, essa capacidade de se entregar a um plano maior, não é exclusivo de Abraão. Observe como líderes, atletas, artistas e até mesmo pais enfrentam dilemas semelhantes, onde a renúncia é a chave para o sucesso. Uma mãe que renuncia a uma carreira promissora para cuidar de um filho doente, ou um atleta que sacrifica a sua saúde para alcançar um objetivo. Essas decisões, frequentemente silenciosas e pessoais, demonstram a mesma essência de fé e confiança que Abraão experimentou. Agora, considerem como essa renúncia se conecta com a nossa própria jornada. Quantas vezes nos vemos presos em escolhas que parecem limitadoras, onde o caminho mais fácil parece ser o mais atraente? Quantas vezes a renúncia a algo que desejamos com fervor se torna a porta para uma nova perspectiva, para um crescimento que nem sequer imaginávamos? Esse processo, essa capacidade de se entregar ao desconhecido,
é o cerne da jornada de Abraão. Esses dilemas, essas escolhas, não são apenas questões teológicas, mas questões práticas que permeiam nossas vidas. Imagine um cientista que se vê obrigado a abandonar uma pesquisa promissora por falta de recursos, ou um empresário que precisa optar por demitir funcionários para salvar sua empresa. A renúncia, em suas múltiplas formas, é um componente fundamental em nossa jornada, um ingrediente essencial para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas, além da renúncia, existe a esperança, a promessa de uma recompensa maior, mais significativa. Não é uma promessa material, mas uma promessa espiritual, uma promessa que transcende o âmbito dos nossos sentidos. Abraão, em meio à dúvida e à angústia, confiava em algo maior que ele mesmo, algo que ultrapassava a compreensão humana. Essa confiança, essa crença em algo invisível, é o verdadeiro motor da jornada. Contrastando com a incerteza, temos a força da fé, a convicção de que existe um propósito maior, um plano maior, mesmo quando o caminho é tortuoso e o resultado permanece nebuloso. Essa fé, essa confiança em algo invisível, pode ser comparada a uma chama que arde em meio à escuridão, iluminando o caminho, mesmo em momentos de dúvida e incerteza. Portanto, a história de Abraão nos ensina sobre a complexidade da fé, a importância da renúncia e a esperança de uma recompensa maior. É uma história que transcende o tempo e a cultura, uma história que ecoa na nossa própria jornada pessoal, nos desafiando a refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre as renúncias que aceitamos e sobre a confiança que depositamos no desconhecido. A fé, em sua essência, é uma jornada de descobertas, uma busca incansável por significado e propósito, um constante aprimoramento da alma. Ela não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento, um caminho sinuoso que demanda coragem e resiliência. Imagine uma planta que luta para brotar através de uma camada de concreto. A planta, apesar das adversidades, não desiste. Ela se espreme, se contorce, se adapta, buscando a luz do sol. Essa persistência, essa capacidade de transpender obstáculos, é a essência da fé em ação. Agora, considerem como isso se aplica quando enfrentam uma decisão difícil. Às vezes, o caminho mais evidente, o mais óbvio, parece o mais seguro. No entanto, a verdadeira prova da fé muitas vezes reside na capacidade de se desviar do óbvio, de escolher um caminho menos conhecido, mas com potencial para um crescimento mais profundo. Não é uma rejeição do conhecimento, mas uma busca por uma compreensão mais abrangente. É como um navegador que, em vez de seguir a rota mais direta, escolhe explorar um atalho desconhecido, potencialmente descobrindo novas paisagens e rotas mais eficientes. Outra camada crucial é a compreensão da fé como uma ferramenta para a resolução de conflitos. Na jornada de Abraão, encontramos um conflito entre o desejo paternal e o chamado divino. Este conflito interno, este desespero de harmonizar desejos opostos, é uma experiência humana universal. Talvez você se veja em um dilema similar. Conciliar o desejo de sucesso profissional com a necessidade de cuidar de um ente querido. Ou talvez a busca por um relacionamento duradouro em meio à pressão social e aos compromissos pessoais. Abraão não estava sozinho nesse dilema. Ele carregava a responsabilidade de conciliar o amor humano com o amor divino. Mas é importante notar, essa capacidade de conciliar desejos contraditórios não se resume a uma simples escolha. É uma jornada de aprendizado, onde cada decisão, cada passo, se torna uma lição valiosa. Cada nova experiência, cada nova perspectiva, refina a fé, tornando-a mais forte, mais resiliente. Aprender a lidar com a incerteza, a se adaptar às mudanças e a encontrar soluções inovadoras em meio ao caos. Esses são os pilares da fé em ação. A jornada de Abraão não é um conto de fadas, mas um retrato de uma luta humana universal, um testemunho da complexidade da fé. Ele não tinha todas as respostas, mas ele tinha a coragem de questionar, de duvidar, de buscar por um significado mais profundo. E em meio a essa jornada, ele encontrou a força para se entregar ao desconhecido, para transcender as limitações da compreensão humana. Essa capacidade de se entregar, de se permitir ser moldado,
É o coração da fé em ação. Percebam que a fé não é um sentimento estático, mas um músculo que precisa ser exercitado. Ela se fortalece através da prática, através da perseverança, através da resiliência. E assim como Abraão, nos desafiamos a transcender nossas limitações, a nos aproximarmos da essência da nossa própria fé. É um chamado a uma jornada de descobertas, um caminho que nos levará a um crescimento pessoal e espiritual. A fé, muitas vezes, é comparada a uma árvore. Suas raízes profundas, fincadas na terra, representam os princípios fundamentais que sustentam nossas crenças. Mas o que acontece quando essas raízes são sacudidas por tempestades implacáveis? Agora, considerem como isso se aplica quando enfrentam adversidades que questionam a base de suas crenças. O que acontece quando as promessas parecem se desfazer? Quando a dúvida se instala como uma névoa opaca? Essas tempestades, esses momentos de instabilidade, são cruciais para o crescimento da fé. Eles testam a força das raízes, forçando-nos a nos aprofundar, a buscar um entendimento mais profundo do que realmente importa. Imagine um jardim, cuidadosamente cultivado, onde cada flor representa um aspecto de sua fé. Uma seca prolongada pode murchar as flores mais delicadas, mas as flores mais resistentes, com raízes mais profundas, conseguem sobreviver. Da mesma forma, as provações, mesmo as mais dolorosas, podem desafiar suas crenças, mas também podem revelar a força e a profundidade da sua fé. As provações nos levam a questionar, a refletir, a nos aprofundar em nossas convicções. Outro aspecto crucial é a compreensão da fé como um processo de transformação. Muitas vezes, as mudanças mais significativas acontecem quando nos deparamos com situações que nos desafiam profundamente. Um exemplo disso é a jornada de um artista que se vê obrigado a abandonar um estilo de pintura consagrado para experimentar novas técnicas. Esse processo de adaptação, de mudança, é crucial para o crescimento e o desenvolvimento da fé. Assim como um pintor que abandona um estilo conhecido para explorar um novo, você pode se encontrar obrigado a mudar suas percepções e crenças em meio à adversidade. Considerem, por exemplo, a adaptação de um agricultor que precisa se adaptar a um novo tipo de solo. O novo solo apresenta novos desafios, exigindo que ele modifique suas técnicas agrícolas. Esse processo de adaptação, de experimentação, é crucial para que o agricultor tenha sucesso. Da mesma forma, a fé se adapta, se transforma, se aprofunda em meio às provações. Ela não é estática, mas dinâmica, capaz de se moldar às circunstâncias e às mudanças. Agora, imaginem uma situação em que você precisa tomar uma decisão que afeta profundamente os seus relacionamentos. Essa decisão pode exigir renúncias, pode exigir que você se afaste de pessoas e situações que lhe são caras. Essa situação, aparentemente dolorosa, pode ser a porta de entrada para um crescimento pessoal e espiritual mais profundo. A fé, nesse caso, não é apenas sobre o ato de acreditar, mas sobre a capacidade de se adaptar, de se transformar e de evoluir. É a capacidade de superar os obstáculos, de se reinventar e de encontrar novas formas de expressar sua fé. Enfim, a jornada de Abraão não é apenas um conto sobre a obediência. É uma jornada sobre a adaptação, sobre a resiliência e sobre a transformação da fé. É uma jornada que nos convida a refletir sobre a nossa própria fé, sobre a capacidade de nos adaptarmos às mudanças e sobre a importância de buscar um significado mais profundo em meio às provações. É uma viagem para dentro de nós mesmos, um mergulho nas profundezas da nossa alma. A fé, muitas vezes, é como uma corrente de rio. Flui, se molda, se adapta ao terreno, às pedras, às margens. Agora, considerem como isso se aplica quando precisam tomar decisões importantes. O rio em sua jornada não se limita a um único curso. Ele se divide em afluentes, encontra obstáculos, mas continua fluindo, adaptando-se ao seu entorno. Assim é a fé. Ela não é estática, mas uma força dinâmica, moldada pelos desafios e pelas experiências. Ela se ramifica, se diversifica, se adapta, mas nunca perde o seu curso essencial. Essa capacidade de se adaptar é crucial para a jornada da fé. Por exemplo,
Imagine um grupo de agricultores que se veem diante de uma nova praga que ameaça as suas plantações. Eles não podem simplesmente ignorá-la. Precisam se adaptar, buscando novas técnicas, aprendendo sobre o ciclo da praga, buscando soluções inovadoras. Esse processo de adaptação, de busca por soluções, é um reflexo da fé em ação. Eles não se mantêm presos a métodos antigos, mas buscam formas inovadoras de superar o obstáculo, de continuar a cultivar suas plantações. Sua fé não é apenas acreditar, é agir. Outra camada crucial é a compreensão da fé como uma ferramenta de transformação pessoal. Muitas vezes, as mudanças mais profundas em nós mesmos acontecem quando nos deparamos com situações que desafiam nossas crenças e expectativas. Imagine um artista cujo estilo inovador é criticado. Em vez de se entregar ao desespero, o artista se aprofunda no seu processo criativo, buscando novas inspirações, novas abordagens. Essa busca por aprimoramento, pela inovação, é uma expressão da fé em transformação. A fé não é um destino, mas um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Considere a resiliência como outro aspecto fundamental. Um empreendedor enfrenta crises financeiras, mas se recusa a desistir. Ele reavalia suas estratégias, busca novos investidores, se adapta às mudanças do mercado. Essa capacidade de resiliência, essa persistência em face da adversidade, é uma manifestação da fé em ação. A fé não se quebra com os contratempos, mas se fortalece com eles. Ela é um escudo contra as tempestades e um guia para a perseverança. Finalmente, a fé também está intrinsecamente ligada à busca por significado. Imagine um pesquisador que dedica sua vida a desvendar os mistérios do universo. Ele não se contenta com respostas superficiais. Ele busca incessantemente por insights mais profundos, por conexões intrincadas, por um significado mais abrangente. Essa busca incansável por significado reflete a busca incessante por um propósito maior, pela descoberta de um plano maior. A fé não é apenas sobre acreditar, é sobre buscar, questionar e encontrar o significado em meio à complexidade da existência. Esses diferentes aspectos, a adaptação, a transformação, a resiliência e a busca por significado, se entrelaçam e se complementam, formando uma teia complexa e dinâmica. Essa teia, essa interação, é a própria essência da fé em ação, moldando-nos e nos transformando a cada novo desafio. A fé muitas vezes é uma bússola em um mar tempestuoso. Sua precisão não reside na ausência de tempestades, mas na capacidade de se ajustar aos seus caprichos, de corrigir o rumo sem perder o norte. Agora, considerem como isso se aplica quando enfrentam decisões complexas, onde a incerteza reina suprema. A bússola, em tal circunstância, não fornece respostas imediatas, mas orienta a busca por um norte verdadeiro, por princípios fundamentais que permanecem constantes mesmo em meio a tempestades. Imagine um navegador experiente, capaz de interpretar as nuances dos ventos e das correntes. Ele não se limita a seguir uma única rota, mas observa atentamente o horizonte, ajustando o curso conforme a necessidade. Da mesma forma, a fé não é uma fórmula predefinida, é uma habilidade, um conjunto de ferramentas para navegar pelas incertezas da vida. Essa habilidade evolui com a prática e a experiência, refletindo a jornada pessoal de cada um. Outra faceta crucial da fé é a sua capacidade de transcender as limitações da compreensão humana. Pensando em um astrônomo que observa galáxias distantes, ele não se satisfaz com observações superficiais, mas busca conexões complexas, padrões ocultos, tentando desvendar os mistérios do cosmos. Sua busca, sua curiosidade incessante, são aspectos fundamentais da sua fé em um universo maior. Assim, a fé nos convida a questionar, a explorar, a procurar respostas além da superfície das coisas. Ela nos encoraja a ir além do óbvio, a transcender os limites da nossa compreensão. Considere um artesão que trabalha com madeira. Ele não se limita a cortar e modelar a madeira. Ele a sente, a respira, buscando a beleza e a harmonia em cada peça. Esse processo de aprimoramento, essa busca pela excelência, é um reflexo da fé em ação. Ele não se limita a uma simples tarefa. Ele busca transcender os limites materiais, buscando a beleza e o significado em cada objeto.
A fé, de forma análoga, nos leva a ir além da nossa própria natureza, a buscar a excelência e o significado mais profundo. Por outro lado, a fé também envolve a aceitação da imperfeição. Imagine um artista que cria uma obra-prima. Ela não está isenta de imperfeições, de nuances que não alcançam a perfeição total. No entanto, o artista acolhe essas imperfeições, as vê como parte integrante do processo, como um reflexo da própria jornada. Da mesma forma, a fé nos permite abraçar as nossas falhas, nossas limitações, como parte integrante da nossa jornada. Aceitar essas imperfeições é uma manifestação da nossa fé em um plano maior, um plano que transcende a perfeição humana. Em resumo, a fé não é apenas acreditar, é agir, é buscar, é transcender, é aceitar. É uma força dinâmica que se adapta, se transforma e se aprofunda em meio às provações. É a bússola que nos guia através do mar tempestuoso da vida, permitindo que encontremos o nosso norte mesmo na incerteza. É a nossa capacidade de nos moldarmos e evoluirmos, abraçando as imperfeições e buscando um significado mais profundo. Ao contemplarmos a jornada de Abraão, a nossa própria jornada se torna mais nítida. Não se trata apenas de uma narrativa histórica, mas de um espelho que reflete as nossas próprias lutas internas, os nossos próprios questionamentos sobre o propósito da existência. As experiências de Abraão, suas decisões e suas renúncias, se entrelaçam com a nossa própria busca por significado, por um propósito maior. A fé, como um rio caudaloso, não se mantém estável, mas se molda, se modifica, se adapta ao terreno que atravessa. Ela não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso, repleto de curvas, de desafios, de momentos em que a dúvida se manifesta como uma névoa opaca. Mas mesmo nas tempestades, o rio continua a fluir, encontrando novas rotas, novas formas de se manifestar. Assim é a nossa fé, uma força moldada pelo tempo, pelas experiências, pela constante busca pelo significado. A jornada de Abraão, como um labirinto, nos conduz a um entendimento mais profundo da nossa própria capacidade de adaptação, de resiliência, de transformação. Cada decisão tomada, cada escolha feita, nos leva a um novo nível de compreensão, como se cada passo nos conduzisse a um novo degrau de uma escada espiral, que nos leva a um horizonte mais amplo. A fé, em seu esplendor, não é um destino, mas um processo. É uma jornada contínua de questionamentos, de aprendizados, de renúncias. É uma dança com o desconhecido, um diálogo com o universo, uma busca incessante por um significado mais profundo. Cada passo, cada escolha, nos leva mais perto desse significado, como se cada ação fosse uma peça de um quebra-cabeça que, aos poucos, revela a imagem completa. Enquanto refletimos sobre essa jornada, a nossa própria consciência se expande, assim como um jardim que se expande com as estações. A fé, como um jardim, precisa de cuidado, de atenção, de paciência para florescer. Cada flor, cada folha, cada galho, representa uma experiência, uma lição, uma descoberta. E, assim como um jardim, a nossa fé se transforma, se adapta, se desenvolve ao longo do tempo, em resposta às mudanças e aos desafios. Portanto, a jornada de Abraão, mais do que uma história, é um convite. Um convite para explorar a nossa própria jornada, para questionar as nossas crenças, para nos adaptarmos às mudanças, para nos tornarmos mais resilientes, para buscarmos um significado mais profundo. Como um caleidoscópio, cada olhar revela uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. E, à medida que nos aproximamos do final desta jornada, esperamos que essa reflexão, essa introspecção, possa contribuir para o enriquecimento da nossa própria fé, para a compreensão da nossa jornada. A jornada de Abraão, como um rio que serpenteia por vales e montanhas, nos conduz a um profundo entendimento da fé. Não se trata de uma simples crença, mas de uma força dinâmica, uma energia que molda a nossa trajetória, que nos guia através das tempestades e nos sustenta nas horas mais escuras. Ela não é um destino fixo, mas uma jornada contínua, uma busca incansável por um significado mais profundo, por um propósito maior. A fé, em sua essência, é a capacidade de confiar no desconhecido, de se entregar a um plano maior,
mesmo quando o caminho parece tortuoso, mesmo quando a dúvida se manifesta como uma névoa opaca. É a coragem de embarcar em uma viagem sem mapas, de confiar na bússola interior que, por vezes, se move em meio às tempestades. É a resiliência de se adaptar, de se moldar às mudanças, de se reinventar a cada novo desafio. A jornada de Abraão, como um caleidoscópio, nos apresenta diferentes perspectivas, diferentes facetas da fé. Em cada encontro, em cada renúncia, em cada provação, a fé se manifesta como uma força adaptável, uma energia que nos impulsiona para a frente. Ela não é uma armadura estática, mas uma força dinâmica, moldada pelas nossas experiências, pelas nossas escolhas, pelas nossas lutas. E assim como Abraão, somos chamados a questionar, a refletir, a transcender os nossos limites, a buscar um significado mais profundo. Agora, considerem a nossa própria jornada. Quantos desafios, quantas renúncias, quantas escolhas nos moldaram até aqui? Quantas vezes a dúvida nos assombrou? Quantas vezes a incerteza nos paralisou? A resposta, como a de Abraão, não reside em fórmulas prontas, mas na nossa própria capacidade de resiliência, na nossa própria capacidade de nos reinventar, na nossa própria capacidade de confiar no desconhecido. A fé, como um rio caudaloso, não se limita a um curso único. Ela se ramifica, se diversifica, encontra novos caminhos, novos significados. A jornada de Abraão nos ensina que a fé não é um destino, mas uma jornada de descobertas. É uma jornada que nos convida a questionar, a refletir, a transcender. É um convite a transcender os nossos limites, a buscar um significado mais profundo, a confiar no desconhecido, a abraçar as imperfeições como parte integrante do processo. É um chamado para continuar a jornada, para continuar a buscar, a refletir, a confiar, a se adaptar, a se reinventar. Portanto, o que Abraão nos deixou, além de uma narrativa histórica, é um legado de perseverança, de resiliência, de fé inabalável. É um legado que nos convida a continuar a nossa própria jornada, a buscar o significado mais profundo, a confiar em um plano maior, mesmo quando a dúvida se manifesta. A fé, como um horizonte infinito, aguarda por ser desvendada, por ser explorada, por ser vivida. E a verdadeira prática da fé começa agora.